Hoje a gente vai falar de Hybrid Mailbox Move. Lembrando que nas sessões anteriores a gente a gente preparou o ambiente para que ele faça um Mailbox Move que a gente chama híbrido, né? Em outras palavras, Rich Mailbox Move, um Mailbox Move rico, em outras palavras, né? Então, sessões anteriores, a primeira sessão que a gente conversou sobre Cutover, né, que seria Simple Exchange Migration, num único batch. Aí a gente falou um pouquinho de SDM, Simple Data Migration, que é a migração pelo protocolo IMAP, que muitas empresas ainda fazem porque estão em plataformas de e-mails de terceiro, onde esse único protocolo é suportado, né, não é um Exchange, por exemplo. Logicamente que você pode ter um Exchange que suporte somente IMAP, mas é um cenário muito raro. Aí a gente fez uma sessão de Active Directory Federation Services com o app, né, com o Web Application Proxy, para ter mais segurança. Não é um pré-hack para migração nenhum tipo de migração. É simplesmente um pré-hack para um ambiente que tem o Single Sign-On. O que é o Single Sign-On? Um único prompt de login, onde você coloca lá o usuário e senha ao logar no computador. Se logou no Outlook, logou no Skype, ele faz a autenticação ativa. Se você logar no portal, ele vai fazer o redirecionamento para o seu, a gente chama de STS, né? Ou Federation Server, você faz uma autenticação passiva, né? É um trust entre o seu, digamos assim, AD e o AD, tá? Bem curto e grosso. Aí a gente falou na sessão anterior de Hybrid Configuration Wizard e alguns requerimentos para ambiente híbrido, né? Ou seja, tendo o AD sincronizado, tendo o Hybrid Configuration Wizard, aí a gente faz um Hybrid Mailbox Move. Essa é a técnica, né? Essa é a teoria. E muitas empresas que vão migrar, ou ora por própria empresa, ou por fast track, se elas optam por fazer um Hybrid Mailbox Move, um Move nativo, né? Eu quero manter algumas coisinhas no event on-prem, algumas mailboxes, etc. Já tenho Exchange. Então eu tenho que ter, basicamente, o que a gente chama de Trust de Exchange, né? Um Exchange Federation que será feito pelo Hybrid Configuration Wizard, e um Organization Relationship, né? Que vai me proporcionar algumas features, como por exemplo o FreeBSD, né? É uma relação de organizações. Quem trabalha com Exchange há um tempinho sabe que nada mais é do que a gente chama de Cross-Org Relationship, ou seja, a empresa Caio, empresa Frederico, ou empresa Caio, empresa Rodolfo querem se comunicar em Exchange, querem ter esse trust de organização, eu quero ver quem que está busy ou não na empresa do Rodolfo, Rodolfo quer ver quem que está busy ou não na minha empresa, a gente faria na unha, né? Um cross-org relationship. Primeiro a gente faria uma relação entre ambientes, né, de AD, aí depois a gente faria uma relação de Exchange, né, um Exchange Federation, enfim. É basicamente o que existia antes e ainda existe, né, de cross-org relationship para o ambiente on-prem, existe para o ambiente da nuvem. Né, só que a gente está federando o nosso próprio AD, o nosso próprio Exchange on-prem e o nosso Exchange da nuvem. Né? Então, o que mais o Hybrid Configuration Wizard ele faz, que a gente comentou na última sessão, ele cria conectores, né, ora on-prem, ora on-cloud, para que exista o meu flow híbrido e também para que exista simplesmente o meu flow. Né? Se uma mensagem da internet ela bate numa mailbox que foi movida, se você não rodou o Hybrid Configuration Wizard, consequentemente você não tem um ambiente híbrido, não iria funcionar. Né? Você teria que ter alguma coisa assim se você quer criar um ambiente híbrido. Ou seja, conectores. E também funcionalidades híbridas. Quais são? Isso que a gente vai falar hoje, Mailbox Move nativo, Exchange Online Archive, ambos os lados, né? Tem um Archive online, tem um Archive on-prem, FreeBSD, e-mail tipo cross-prem, ou seja, o cara está out of office, eu vou mandar uma mensagem para ele, avisa se ele realmente está out of office, né? Ou seja, várias funcionalidades também, que também tem uma feature chamada de OAuth, né? Ela permite que o administrador tenha como Information Right Management, e outras coisinhas. Conversando sobre isso no Hybrid Configuration Wizard. Então, hoje vamos focar no Hybrid Mailbox Move. Eu acredito que a sessão vai ser de uns 40 minutos, 45, talvez não tome uma hora, porque basicamente o pré-hack, né, aquilo que a gente tem que montar de ambiente, a gente já fez. Né? A gente já tem um AD sincado, a gente já tem um Trust Exchange e Organization Relationship. Agora, o seguinte, a dúvida é, vai funcionar o Mailbox Move híbrido? Como funciona esse Mailbox Move híbrido? E como eu faria um troubleshooting de Mailbox Move híbrido? Ainda mais para quem está live na sessão, que é uma equipe que trabalha com suporte no dia a dia, pode ver aí como é que a gente faz esse troubleshooting. Então, lembrando aquele Hybrid Requirement, né, que a gente falou de algumas decisões,
Então a meta do administrador é manter mailboxes em ambos os ambientes, on-prem e Office 365. Então ele tem que optar por um ambiente híbrido. Se ele quer fazer isso, ele quer fazer uma migração staged, ou cutover, ou IMAP, logicamente a IMAP depende muito do protocolo, mas se você quer manter mailboxes no ambiente de Exchange, on-prem, opte por um ambiente híbrido. Você vai precisar de a gente chama de hybrid server, né? Um caso 2010, 2013 ou 2016. Provavelmente no finalzinho, é que o 2003 ele não é suportado em coexistência com 2013 e logicamente 2016, né? Porém, você pode ter ele no ambiente com 2010. Recomendação? Atualize, sempre, né? Porque quem vive hoje com a Exchange 2003 está vivendo em uma década e um pouco mais atrás. Estamos em 2016 já, né? 13 anos atrás, a release dele, né? Então, é sempre interessante você ter pelo menos um 2010, um ambiente de 2010 para 2013. Né? Em 2007 já também é um pouco legacy, já quando a gente fala do ano que nós estamos hoje em tecnologia. Minha meta é mover todas as mailboxes para a nuvem. Então você tem que escolher o método de migração que mais adapta a sua estrutura local. Né? Nem sempre vai ser um ambiente híbrido. Porém, pode ser um ambiente híbrido, desde que depois no final você tenha um Exchange Server on-prem que seja o K-Server, por exemplo. Né? E já falamos também daquela opção de fazer decommission pós-hybrid migration. Só que o que acontece nesse cenário é que, consequentemente, você teria que perder a gerência dos seus objetos pelo seu AD. Né? Por quê? O Source of Authority ele vai ter que ser movido de volta para a nuvem. Né? Então, quero fazer um decommission, estou no ambiente híbrido, o correto que as empresas deveriam fazer, nem sempre todas elas fazem isso, mas o correto seria entender que o decommission ele vai ser feito e você vai perder a gerência do AD local e também tirar aquele DIRSync, ADSync ou Azure AD Connect que você tem para, consequentemente, os objetos serem gerenciados pela nuvem. Por quê, Caio? Não posso gerenciar ele com outras ferramentas, como o ADSI Edit? Poder você pode, mas não é suportabilidade nem recomendável, né? Que você use uma ferramenta desse tipo para ficar gerenciando objeto, correto? Seria ou o AD, ou seja, não faz o decommission de um último servidor. Isso hoje em dia é muito barato, você tem um servidor no Azure, que você vai pagar somente a energia dele, então é algo que, não quero ter servidor aqui na minha empresa, vai custar espaço. Você não necessariamente precisa ter um servidor na sua empresa, né? Você pode subir uma máquina, um servidor desse no Azure, ser seu primary server, seu único Exchange Server, e depois fazer o decommission desse servidor local. Né? Existem métodos, né, para você fazer o decommission ou não. Né? Lembrando que existem maneiras de fazer isso corretamente. Corretamente seria lembrar que também tem que fazer o decommission do DIRSync. Não tirar ele. Minha recomendação, move um servidor para o Azure para você tirar esse servidor local que você tem. E aí você não tem mais servidor local nenhum no seu escritório. Qual a diferença de uma coexistência simples e híbrida? Acho que a gente já conversou um pouquinho disso, mas é sempre bom relembrar. Né? A simples, por exemplo, se você tiver um ambiente staged, ou seja, você tem DIRSync, né, você vai ter uma GAL única. A gente chama isso de Unified GAL. E o Mailflow é entre ambientes. Você, geralmente, aqui não é recomendável nem suportado em longo prazo, tá? Se o cliente ou parceiro tiver essa opção, falar para o cliente, você faz uma staged, né, ou seja, uma migração em batches com DIRSync, né, que vai te provisionar esse batch, vai te dar esse batch, e você, nesse move, você pode fazer ele e deixar ele um tempo aí. Realmente você pode deixar ele um tempo, porém não para sempre, né, o que a gente pega geralmente são cenários em que os clientes deixam isso por meses. Não seria o certo. O correto seria fazer uma staged, por exemplo, né, em alguns batches, em semanas, você terminar essa migração, né, que seria o correto. A coexistência híbrida, então, a gente tem a sincronização de identidades, né, o DIRSync também, que vai dar o mesmo que uma Staged Migration, né, que é a Unified GAL. Tem Mailflow entre ambiente, né, porque a gente cria os conectores no Hybrid Configuration Wizard dos dois lados, Send Receive Connector, Inbound Outbound Connector, eu vou falar disso semana que vem, depois do Carnaval. E é uma melhor experiência para o usuário final, por quê? Para o usuário final, às vezes ele vai precisar estar on-prem, às vezes ele vai precisar estar na nuvem. Ou o administrador vai querer que aquela mailbox fique on-prem ou na nuvem. Né? E o que vai acontecer no usuário final? A experiência dele, para aquele outro funcionário que ele nem quer saber se ele está na nuvem ou on-prem, para ele tanto faz, e o usuário final é assim, não faz diferença nenhuma para ele,
que ele não trabalha com tecnologia, ele só vai querer saber o FreeBSD dele, ele vai querer saber se ele está out of office quando ele vai mandar uma mensagem ou não. E ele quer também aquele archive, que nem aquele cara do online, e vice-versa, né? Por que eu tenho e você não tem? Então, é mais transparente, né? E eu diria até a melhor solução, correto? Lembrando, logicamente, depende muito do seu source, da sua estrutura atual. Os administradores, eles também têm aquela... como a feature de gerenciar ter uma gerência única, né, na interface web, ou no 2010 se adiciona a floresta lá do Exchange pelo EMC. A melhor funcionalidade do Hybrid Configuration Wizard também é o método de Mailbox Move, que você tem mais performance para fazer ele, também logicamente dependendo do seu ambiente on-prem, se você está em Preferred Architecture, se você tem memória suficiente, se você tem disco suficiente, se você tem upload suficiente para fazer o Mailbox Move perfeito ou não, né? Porém, ele é muito melhor, né? Vamos supor, comparar ele com a IMAP Migration, que você não vai migrar algumas informações, ele é ruim de gerenciar, é ruim de fazer troubleshooting, demorado, então, diria aí que para o administrador é a melhor funcionalidade. Para o usuário final, para ele é indiferente. Aqui tem uma tabelinha sobre algumas informações. Estão faltando algumas coisinhas aí, como IRM, Exchange Online Archive está aqui, mas acho que o IRM e algumas outras funcionalidades existentes na própria cloud, né? Tem mais features como o Compliance, o Protection Center, DLP, algumas coisinhas. Basicamente não mudou para feature de Simple Coexistence, né? Então eu tenho uma H única, eu tenho o mail routing @ meu domínio verificado, que basicamente se não existisse isso também não ia ter para que migrar. E eu tenho o meu routing entre on-prem e cloud, porém, lembrando que se eu fizer por exemplo, uma staged migration, uma cutover migration, isso é questão de tempo e entendimento do administrador de como isso funciona. Agora no reach migration, olha quanta coisa eu tenho. Eu tenho FreeBSD, Mailtips, o message tracking de ambas as organizações, logicamente, Mailbox Search, eu tenho o target ou a URL, né? Eu posso falar que aquele carinha vai usar esse endereço de OA, o outro carinha migrada vai usar outro endereço de OA. E tem Exchange Online Archive, ora on-prem, ora cloud, sendo um cloud uma gerência de storage muito mais simples, ou seja, vai ser gerenciado pela própria Microsoft, você pode aumentar isso, logicamente, se você usar ele da maneira correta. Você tem ou a interface web ou o Exchange Management Console para gerenciar ambas as organizações. Mailbox Move nativo, ele é feito pelo componente que chamamos de Mailbox Replication Service. Para quem não conhece o Mailbox Replication Service, ele veio no 2010 para revolucionar a migração do Exchange. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque quem trabalhou com, por exemplo, 2003 e trabalhou com Xmerge, sabe como era difícil você migrar, porque o Xmerge ele exportava as mailboxes para arquivos PST, e depois importava essas mailboxes em arquivo PST para fazer migração. O 2007 ele já veio uma interface PowerShell mais inteligente, porém ele não fazia em batch, que nem o Mailbox Replication Service. Já o Mailbox Replication Service, ele faz essa migração em batch, ela fica em back-end, rodando no servidor Exchange, e para o Mailbox Move da nuvem, ou seja, pela web, temos o MRS, junto com o MRS Proxy, né? Porque o Proxy ele vai mandar essa conexão para a internet. O MRS Proxy também é utilizado em cenários que nem eu tinha falado de cross-org relationship de Exchange, né? A empresa Rodolfo e Caio, uma comprou a outra, que era o Caio, agora ele vai trabalhar para a empresa Rodolfo, o funcionário João da empresa Rodolfo vai trabalhar na empresa Caio, e aí eu movo a mailbox para uma store de diferentes Exchange servers, porque é mais fácil o administrador da outra empresa gerenciar esse data, né? Então, é muito interessante como isso funciona, isso é nativo, né? Não preciso reconfigurar o profile, né? Ou fazer um HTRSync depois da migração, vai estar lá. A transparência para o usuário final, né? A mailbox ele não vai perder conexão, né? Enquanto ele estiver sendo movido. Temos a criptografia no Mailflow, porque isso é criado pelo certificado que você faz com o Hybrid Configuration Wizard, consequentemente pelos conectores. E eu tenho uma opção, e vou até ressaltar isso, opção de utilizar o Centralized Mailflow, né? Acho que nessa linha talvez não seja focado em Centralized Mailflow, aquela opção do Hybrid Configuration Wizard, mas para ninguém confundir, Centralized Mailflow é uma opção,
Tá? Vou falar disso semana que vem, de como isso funciona e para que uma empresa selecionaria essa opção para meu Flow. Vamos passar então para as partes de requisitos do ambiente híbrido. Se eu tenho um ambiente... Logicamente eu falei algumas requerimentos de algumas outras sessões, porém resumo aqui. Para eu ter um ambiente híbrido, se eu tenho um ambiente com 2013, todos eles devem ter o último Cumulative Update. Faltou um ali, porque esse Cumulative Update é o 11, né? Hoje, né? Aliás, quem vê esse vídeo, ou quem pegar esse vídeo no YouTube daqui uns meses, já vai ter depois disso. Tem um link numa das outras sessões de anteontem aí, na sessão de Hybrid Configuration Wizard, da URL que você tem que usar para pegar a última versão. Aqui, quando eu apresentei esse PPT pela primeira vez, ele estava no Cumulative Update 1. A tecnologia muda e com ela já estamos no 11. Então, para a funcionalidade híbrida com os 365, né, recomendação sempre o latest, eu pelo menos deixei ali no final. Exchange 2010, recomendado sempre no mínimo Service Pack 3 com o último update. Lembrando que pode mudar, pode já num dia aí sair Service Pack 4, por exemplo. Recomendação, sempre a última versão, tá? Para você prevenir problemas de possíveis, como eu diria assim, códigos de produto, entre outras coisinhas, como falhas em alguma migração, por causa de uma coisa muito específica para o seu ambiente que a gente acaba pegando no futuro, né? Então, vamos recapitular os serviços utilizados no Move Request nativo, né, híbrido. Primeiramente, o MRS, Microsoft Exchange Mailbox Replication Service, veio no 2010 para salvar a vida dos administradores. Essa mesma coisinha para a nuvem, que a gente chama de MRS Proxy, ou para Cross-Org Relationship, né, para ambientes em diferentes localizações, que vai ser feito pela web. Aqui acho que está fora de ordem, mas hoje em dia, para a gente habilitar o MRS Proxy, você muda ele pelo Web Services Virtual Directory, né? Por esse comando exatamente. Logicamente que o identity do seu ambiente vai mudar. Esse Exchange Server 01 AWS Default Website é o meu, né? Mas basicamente é o Exchange Web Services, né? O AWS, que você tem lá o Default Website, e nele vai ter MRS Proxy Enable ou Disable. Tem uma versão de 2010, se eu não me engano no Service Pack 1, que isso é feito pelo web.config. Você entra no arquivo lá e muda para true. Por isso que a gente fala que a versão tem que ser sempre a latest, né? Porque hoje em dia isso aqui já é feito no Virtual Directory mesmo. Tem também um SDP que foi criado pela equipe da Microsoft para avisar o administrador se ele está fazendo um move para a nuvem, né? E isso não está habilitado. Então, se você esqueceu de habilitar o MRS Proxy, se você tentar mover, ele vai te avisar que o MRS Proxy está desabilitado. Aí esse último comando é para você validar se ele está enable ou não. Então, quando eu falo de pré-recs técnicos mais deep, assim, né, a gente tem que entender se o seu org relationship foi feito com Hybrid Configuration Wizard e, consequentemente, se o seu mailbox move enable está true, ou seja, posso mover mailboxes entre ambientes. Tem também algo que foi criado pelo AD-Sync, DIRSync, ou Azure AD Connect, tanto faz, dependendo da versão que você tiver aí. Lembra que eu falei? Mailbox, ela é sincronizada como Mail Enable User, né? Synced Object. Mas tem aí um atributo que ele tem que ser único entre esse objeto que está sendo sincronizado, né? Que chama Mailbox Exchange GUID, né? Mailbox Exchange GUID. Então, se o Exchange GUID ali você pegou ali do Hybrid Brown Bag, é o C35D560, esse aqui é o Mail User, e eu faço validação do match do Mailbox On-Prem, né? Get Mailbox Hybrid Brown Bag C35. Então isso aqui é assim, preciso fazer isso? Não, mas preciso entender que existe esse processo. Então quando eu tenho uma Mailbox, isso é muito importante entender, para a gente conseguir entender o flow, o processo, porque o flow pode ser um pouco chato de entender, porque ele é bem incompleto. Mas assim, quando temos, vamos supor, 100 mailboxes no ambiente on-prem, sendo uma delas Hybrid Brown Bag. No ambiente on-prem, ela é uma mailbox no ambiente on-prem. Quando o DIRSync sincroniza esse objeto para o ambiente online, ele sincroniza isso como Mail User. Tá? Não é contato, não esquece contato, Mail User. Ou Mail Enable User, né? A gente chama isso de MEU. Esse Get Mail User foi executado no ambiente on-cloud. E a gente viu que depois que o DIRSync fez o sincronismo desse objeto, ele já falou, ó,
o Exchange GUID dele é esse. Ah, significa que ele tem uma mailbox na nuvem? Não, não significa. Por quê? Ele simplesmente sincronizou o objeto, então por isso que ele está aqui como mail user. Não movi mailbox nenhuma ainda. Só existem mailboxes no meu ambiente on-prem e eu rodei um sync de atributos pelo AD. Se eu rodo o get mailbox no on-prem, eu vejo aqui Hybrid Brown Bag. E o que eu vejo aqui? Mais importante, o Exchange GUID dele é o mesmo. Tá? E, consequentemente, se eu tivesse um archive habilitado para essa mailbox, o GUID ia ser o mesmo. Né? E o que é importante ver aqui também? Que o Legacy Exchange dele está aqui, ó, MSFT Online, AU, isso aqui é o ambiente on-prem, né? E esse aqui é Exchange Labs. Agora, o mais importante de tudo é, o Exchange GUID é o mesmo. Esse é o mesmo objeto. A mailbox, ela vai existir ou no ambiente on-prem ou no ambiente online. Não existe uma mailbox em dois lugares, a não ser que tenha dado algum problema. Tá? Se eu migrar essa mailbox para o ambiente online, aí eu rodaria um get mailbox no online, aí seria esse mesmo Exchange GUID, aí eu rodaria aqui um get remote mailbox, algum comando assim, e mostraria para mim o mesmo Exchange GUID. Né? Porém, ela não vai ser uma mailbox on-prem, porque ela foi movida. Então, a mailbox ou vai existir no ambiente online, ou vai existir no ambiente on-prem. Como é que eu vejo essa mesma mailbox? Da maneira que o Exchange faz, Exchange GUID. É a única maneira 100% que eu vou ver que realmente aquela mailbox é a única, é a mesma mailbox que está sendo movida. Então, com este entendimento, eu sei que é um pouquinho chato de entender, porém é como ele funciona, vamos para o processo. O processo eu vou dividir ele em etapas, são quantas etapas? 8 etapas. São 8 etapas e cada uma ela tem um objetivo, passos mesmo, né? Sem uma, a outra não funcionaria. Então a primeira coisa que eu faço é mover, selecionar o New Remote Move Request, acho que esse comando está até um pouquinho desatualizado, mas é o New Remote Move Request. Mais importante é aonde eu vou executar esse comando, que é aqui que eu tenho alguns clientes e parceiros e alguns chamados aí que eu pego com um problema. Ah, não achou a mailbox para ser movida, né? O New Remote Move Request, ele tem que ser executado no Office 365, porque é onde a mailbox ela vai ser migrated to, né? Eu migrarei para o Office 365, então eu tenho que executar o New Remote Move Request lá, no Office 365. O que esse comando ele vai fazer? Ele vai acionar o MRS do Office 365, tá? Então ele vai ser ativado e aí ele vai fazer um engage no MRS Proxy que existe entre um ambiente on-prem e on-cloud, né? E aí ele vai saber que existe um New Remote Move Request, né? Ele fala, o administrador quer que eu mova X mailbox, né? O MRS. Então, o serviço de MRS do Office 365 ele vai entender que existe um request que vai ser feito, uma migração que vai ser feita, acionado pelo administrador, logicamente, e aí ele vai validar se existe lá no ambiente do Office 365 um Mail Enable User, né? Criado pelo DIRSync, né? Que faz um match com o MS Exchange Mailbox GUID, né? Aquele valorzinho do slide anterior. Né? Lembrando que isso é criado pelo DIRSync, não foi a Exchange que criou isso. O DIRSync simplesmente pegou lá, a mailbox existe no ambiente on-prem, jogou essa Mail Enable User para a nuvem, falando, esse aqui é o GUID dele. Por quê? Porque o Exchange agora sim ele vai usar esse valor, ele vai falar, eu tenho um Mail Enable User aqui, a Cloud vai falar, né? A MRS da Cloud vai falar, eu tenho um Mail Enable User aqui que tem esse Mailbox Exchange GUID, né? E aí o serviço de MRS no ambiente Office 365, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com o ambiente on-prem, né? E por isso que precisa do Exchange Trust, né? Criado pelo Hybrid Configuration Wizard. Então ele vai encontrar a mailbox de origem, ele vai pedir para o on-prem encontrar essa mailbox de origem, ele vai falar, olha, eu preciso dessa mailbox com esse mailbox GUID, você tem essa mailbox aí, porque eu tenho o meu enable user para esse valor. No quarto passo, que o on-prem vai trabalhar. Então o MRS on-prem, ele vai avisar o MRS Proxy on-prem, que a mailbox que o Office 365 havia solicitado, ela foi encontrada, então a gente vai fazer um establishment aí e vai falar que essa mailbox realmente existe, né? Essa comunicação on-prem e on-cloud, ela existe como MRS Proxy, tá? Não pelo MRS. A gente falaria que é um serviço que ele fica ali listening na borda, ele fica no mesmo servidor, logicamente, mas ele vai se comunicar pelo MRS Proxy, fazendo call. Lá na frente eu mostro mais ou menos como que isso funciona, até com troubleshooting disso, mas o MRS Proxy do on-prem se comunica com o MRS Proxy do online. Por isso que tem que estar habilitado, né?
E aí no quinto passo a gente fala que é o handshake, a gente vai estabelecer uma conexão. Então o servidor Exchange das duas orgs, on-prem e on-cloud, eles vão fazer uma conexão, o Exchange Web Services, né? E aí o conteúdo da mailbox, no passo 6, ele vai ser sincronizado, né? A gente tem uma ordem para sincronizar. Então, primeiro hierarquia, depois conteúdo. Isso aí não só para Exchange, tá? Isso aí para alguns outros tipos de migração. Então, primeira hierarquia, o que significa hierarquia? A estrutura das pastas, depois o conteúdo. Então, ele é sincronizado do source, on-prem, para o target, né? Pelo Mailbox Application Proxy. Então, é feita por Cloud AWS, Cloud Exchange Web Services, HTTPS, porta 443. A gente vai migrar inicialmente a estrutura e depois data. E finalmente, depois de data, né, depois dos e-mails, ele vai criar configuração da conta e atributo, como regra e task que o objeto ele tem ali no e-mail dele, né, por exemplo, o usuário Caio. Aí, assim, é muito interessante entender como que o passo 7 e 8 funcionam, para entender por que a mailbox ela só vai existir em um lugar, tá? Então, assim que o passo 6 foi terminado, ou seja, o data foi sincronizado, ou seja, hierarquia, ou seja, eu tenho 10 pastas, eu tenho 1000 e-mails, alguns em cada pasta, ele vai mover os e-mails para lá, depois a configuração e tasks, ele vai avisar que foi, né, terminei a migração. Então, assim que tudo é movido, a mailbox no ambiente on-prem ela não pode mais existir como mailbox, porque ela já existe no ambiente online, então ela é convertida para Mail Enable User. Como isso funciona? Alguns atributos, né, alguns valores de atributo no AD desse objeto, eles são resetados, eles são setados para null, né? E eles são como HomeMDB, ou seja, você não tem mais Mailbox Database, HomeMTA, MS Exchange, Exchange Server Home Server Name, você não tem mais no ambiente on-prem, porque você não tem mais Mailbox no ambiente on-prem. E muito interessante, né, para existir o Mailflow, por isso também que o DIR-Sync existe, né, o Target Address, né, vai apontar para o e-mail do objeto da nuvem. Sem isso não existiria Mailflow, né? Que eu vou explicar semana que vem. E aí, logicamente, se a Mailbox on-prem ela virou Mail Enable User, eu não posso ter um Mail Enable User na nuvem, porque eu migrei essa Mailbox. Ela tem que ser uma Mailbox. E aí que a mágica acontece. O objeto da nuvem, enfim, é convertido, né, pelo Exchange lá, de Mail Enable User para uma Mailbox. E aí sim os atributos HomeMDB, HomeMTA, Microsoft Exchange Server Home Name lá, eles são populados com valores do Office 365. O target address dele vai ser resetado para nenhum, porque ele já está batendo o target address ali no ambiente on-prem. E o valor de proxy address sim, que é copiado do objeto source, né, SMTP dele, populado nesse objeto Office 365. Passo 1 a 8, simples. Roda um comando no Office 365. O Office 365 ele vai ver se existe um Mailbox GUID, um Mail Enable User, né, desculpa, com esse Mailbox GUID. Ele vai pedir para fazer o source, né, dessa Mailbox GUID que vai ser migrada, vai localizar essa Mailbox, vai confirmar numa conexão, num estabelecimento de conexão. A gente vai sincronizar inicialmente a hierarquia dessa Mailbox e conteúdo, e aí, consequentemente, a Mailbox não pode existir mais on-prem porque ela foi migrada. A gente vai converter ela para Mail Enable User, setando atributos, não a gente, o Exchange, né? E, do outro lado, o objeto no Office 365 ele vira uma Mailbox. Então, o Exchange vai setar ele para HomeDB, HomeMTA, etc. Microsoft Exchange Home Server Name para os valores da nuvem. Se você der um get mailbox na Mailbox migrada, você vai ver que o HomeDB dela, você vai ver que o server dela não vai ser mais aquele seu server on-prem. Para a gente entender melhor, vou mostrar um vídeo. Ele é curto. Se eu tivesse que fazer um movie live aqui, que eu já fiz em outras sessões, mas ele demora aproximadamente uns 10 minutos, dependendo também do meu upload, que é ruim, mas do tamanho da mailbox, entre outras coisinhas. Mas eu tenho um vídeo aqui mostrando isso, eu vou explicar ele no momento que eu executá-lo. Aqui. Deixa eu dar um pause, mover aqui. Então, beleza. Eu tenho aqui um Exchange local, né? Eu estou mostrando no ADS Edit o HomeMDB dele, como é que está setado, né? Tá vendo? Está falando C4 Processor Corp, então ele está local. Beleza. Eu dei um get mailbox nessa conta e dumpei o Exchange GUID dela. Então é F7691. Lá no ambiente da nuvem, eu vou rodar o mesmo comando, só que Mail User, porque ela não é mailbox ainda. E tem o mesmo GUID, né? Ou seja, a mesma conta, a mesma mailbox, né? Existe em um só lugar.
Eu vou iniciar provavelmente agora eu vou iniciar um Remote Move Mailbox, mas tem que ser feito do ambiente online, Migration. Ela faz em batch, né? Eu posso colocar, logicamente, mais de uma mailbox por migração. Ele está falando Remote Move Migration, suportado 2010 e later versions. Os usuários que eu vou mover, nessa questão aqui, eu acredito que eu só vou mover um. Adicionei o usuário. É a única conta que eu vou mover nesse batch. Posso ter diversas mailboxes por batch. Recomendação é sempre o máximo para você ter mais performance. Ele está falando do MRS Proxy Server remoto, né? Em questão, eu tenho um server roles, então vai ser esse Fully Qualified Domain Name mesmo. Vou dar um nome para a migração. Barbosa underline move. Selecionei ali para mover a mailbox, né? E para fazer o batch automaticamente e também completar automaticamente. Depois do troubleshooting disso eu mostro eu explico para vocês se der algum problema, mas não vai dar problema. Sincronizando uma mailbox, né? Create time, initial sync time. Aqui eu fiz um FF, deixa eu pausar. Aqui eu tenho o status completed da migração. E aí eu vou mostrar para vocês, isso aqui é do passo, deixa eu voltar Isso aqui é do passo até o 6, né? Sincronização de hierarquia e conteúdo. Agora eu vou mostrar nesses milissegundos o passo 7 e 8, o que o Exchange mesmo fez para mim. Completou. Então eu sei que a mailbox já não existe mais no ambiente on-prem. O que eu vou fazer para confirmar isso? Opa, sumiu aqui do ambiente on-cloud, do contact, e está aqui como mailbox. Aí eu vou lá no meu ambiente on-prem, sincronizo. Olha lá embaixo como é que ela aparece. Office 365. Tipo de caixa correio. Office 365. Não é contato, por isso que eu fui para contato. Se eu edito ela, pode ver, tá meio ruim a imagem, você pode ver o SMTP dela, barbosa@vanishdomain.com. E agora eu vou lá no meu ADS Edit, né? Não, na verdade AD mesmo. Eu habilitei aqui Advanced, tá? Tem uma opção aqui de Advanced para você ver o editor de atributo. E onde eu vou? HomeMDB, vazio. HomeMTA, vazio. Se eu for no Exchange Server Name, também vai estar vazio. E aí, logicamente, se eu pegar lá na nuvem, vai estar populado, né? Get Mailbox. Slideshow from current slide. Olha que bonitinha. Aqui, uma das vezes que eu fui fazer, né, o move, ele falou que a target mailbox doesn't have an SMTP proxy matching, ou seja, não tinha um SMTP c4eocesa.com. É porque na minha política de endereço de e-mail do Exchange, lá local mesmo, eu não tinha um c4eocesa.com. Logicamente as empresas têm isso porque já tem o Exchange funcionando, né? No meu lab eu não tinha, simplesmente porque eu criei ele na unha from the scratch e não tinha um VNet domain ali. Só criar, mais SMTP primário, qualquer alias@vanetdomain.com. Troubleshooting. Pode ser simples se você entender o processo de Mailbox Move e pode ser complicado se você não entender o processo de Mailbox Move. Basicamente isso. Se o passo 1 não funcionar, você não faz troubleshooting do passo 2. E se o passo 4 não funcionar, você não faz o passo 5. Esse é o troubleshooting. Entender os 8 passos, entender onde é que você vai focar o seu troubleshooting. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço em troubleshooting é fazer o próprio move pelo PowerShell. New Remote Move Request aqui, né? E tentar pegar algum erro específico ou não. Logicamente na interface gráfica eu vou ter algum erro no batch ali, mas aqui é uma boa ideia para ver uma mailbox específica, por exemplo. A URL, ou seja, o serviço que você publica do seu Exchange de MRS Proxy Service dele, né? Ele retorna 400 quando eu tento acessar ele, ou ele me dá um 503, ou me pede autenticação. Se pede autenticação 2 vezes, 3 vezes, tem alguma coisa errada, né? Ele tem que simplesmente voltar um 400.
Ou seja, empresa não, Fully Qualified Domain Name aqui seria como você publica o seu exchange. /aws/mrsproxy.service, SVC. Voltou 400, beleza, está listening. Não significa que está funcionando. Significa que está listening. Eu tenho certificado em todos os K-servers. Como é que poderia ter um problema nesse cenário aqui? Faço move, alguns funcionam, outros não. Os que não funcionam, às vezes eu posso ter um erro de certificado se eu pegar um trace no IS, alguma coisinha assim. Qual que é a minha recomendação de certificado? Sempre wildcard. Né? Qualquer nome, ponto, seu domínio. Porque é mais simples. E você vai economizar também. Agora também é bom sempre testar o Autodiscover pelo Exchange Remote Connective Analyzer. Testar como que o seu Exchange On-Premise está se comportando pelos mesmos testes, né, de Outlook Connectivity, de Autodiscover, Exchange Web Services. Porque a recomendação da Microsoft, qual que é? Né? Para cenário híbrido, ambiente híbrido, o Autodiscover tem que apontar para o seu CAS, para o seu ambiente on-prem. Então, se isso não estiver funcionando, algumas coisinhas podem dar errado. Né? Por exemplo, tem alguns cenários em que pessoas ligam querendo que algumas coisas funcionem, sendo que no ambiente híbrido o seu Autodiscover está apontando para o ambiente online. Ah, mas eu tenho 100 mailboxes no ambiente online e 100 mailboxes no ambiente on-prem. Eu quero apontar para o ambiente online. Né? A recomendação aponte para o seu K-server do ambiente on-prem. Isso também vai significar que as informações do endpoint para sua migração elas vão ser obtidas automaticamente, porque você vai ter o Autodiscovery publicado. Né? Outras coisinhas, validar o que ocorre quando você faz o Test Migration Server Availability. Né? Então a gente vai entender se isso aqui estiver ok, né, fazer success, provavelmente pode ser algo causado por third parties, né? Firewall, proxy, network load balance, etc. Não necessariamente, lógico, mas ajuda a isolar o problema. Continuando, o move inicia, mas depois do início do processo ele dá algum problema. De novo, o PowerShell é nosso amigo, né? Get move request, menos a identity do usuário, do Vanity Domain está sendo migrado. Todos os usuários de um batch estão dando problema, get migration batch. Get mailbox statistic para incluir o histórico do move. Get move request statistic para incluir o report. Ou, se você preferir, que é o jeito que eu faço, dumpar isso tudo com expandir algumas informações. Vou mostrar um blog post no final da apresentação como é que a gente faz esse tipo de troubleshooting um pouquinho mais deep. Porém, ainda não lá no focado on-prem 100%. Se eu quiser ver o status de todos os move requests, existem alguns comandos. Esse aqui é o comando que eu geralmente uso, dou um get move request pipe stats. Eu seleciono os objetos de display name, os que eu quero, né? Dá logicamente para você dumpar com tudo. Mas eu seleciono o display name, o detalhe do status, quanto por cento está completo, duração, e exporto isso para um CSV para que eu leia ele. Status de um move request específico, eu dou um get move request statistic e eu incluo o reporte XML. Não sei se eu coloquei aqui nessa apresentação, mas o XML ele vem com muita informação. Então às vezes é bom filtrar ele. Eu coloquei exatamente agora. Eu criei o XML, né, para eu revisar, ler ele, para ficar human readable, porque ele vem com muita informação, porque ali eu estou dumpando bem relatório mesmo aqui no finalzinho. Né? Eu crio um filtro. Então eu importo o XML e crio um segundo XML, filtrando somente para erro, que é o report failure, search throttles e throttle do target. Né? Deixa eu clicar aqui no exemplo de um cenário resolvido com essa técnica. Eu acho que é aquele blog que eu comentei. Assim, um cenário na época que isso aqui foi criado, né? Foi um tempinho atrás, alguns anos atrás. Depois disso, já não logicamente só para esse erro, mas já resolvemos alguns outros problemas rodando esse comando. Aqui o comando... aqui, na verdade, eu peguei esse erro da interface. Né? Ele me dá aqui o erro... Ele não é muito verboso, ele conecta na Source Mailbox, na database, né? E ele dá um erro genérico, Communication Error Transition Exception. E aí ele vai fazer 60 vezes o retry e vai dar o mesmo erro nas 60 vezes. Então eu entendo que o processo da criação de estrutura de hierarquia, que falhou, né? Vamos dar um Ctrl+C Creating Folder Hierarchy. Aqui, ó. Estágio Creating Folder Hierarchy, ou seja, passo 6. Né, antes de criar a data, ou seja, eu já sei que nenhum e-mail foi migrado, porque na verdade o que está falhando aqui é para criar a pasta. 207 pastas e eu criei 0. Né?
Aí mailbox que será migrada possui 207, não criei nenhuma. Genérico, eu não sei o que isso significa, porque isso aqui para mim não é human readable. Então eu vou fazer o que eu falei de criar um report completo e depois filtrar ele só para falhas. Stats report failure -1. E aí ele vai falar, ó, esse é o erro que eu estou tendo. E aí vai dumpar um monte de informação. Logicamente eu li e filtrei o que era useful ou não. Sent directly to me, parece que era pasta com problema. Se eu der um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Tá vendo? Ele falando que ele não consegue criar essa pasta. Essa pasta nada mais é... Deixa eu ver se eu posso abrir meu Outlook aqui. Não, talvez não possa. Group. Bem, existe uma... Acho que eu tenho aqui no próprio... Aqui. Você pode criar um filtro de pasta send directly to me, não é uma pasta em si, né? Você não vai ter e-mails lá, é só um filtro. E aqui eu crio, para simular isso, eu crio uma pasta falando que eu só vou ver e-mails enviados diretamente para mim. Eu tenho 3.916 e-mails somente para mim. Nesse cenário, alguma coisa estava acontecendo para que essa pasta não seja enviada. Posso simplesmente ir lá e deletar a pasta, porque não tem data nenhuma, é só um filtro, uma pasta de pesquisa, uma pasta virtual. Nesse cenário desse artigo, o usuário preferiu remover a pasta. Teve um outro cenário que ele preferiu rodar um Clean Finders e teve um cenário que a gente resetou as permissões da pasta pelo MFC Map. Enfim. Por isso que eu falei que o troubleshooting ele é entender os passos, né? Se eu sair rodando um monte de data collection e fazer um monte de data analysis e troubleshooting, eu nunca ia chegar nisso aqui. Eu cheguei nisso aqui porque simplesmente o log não verboso me falou que estava falhando no passo 6. Eu precisava pegar log de IIS, precisava pegar log de conexão do MRS Proxy, Outlook Anywhere. Não, nada disso. Porque eu já sabia que o passo 6 funcionava, então consequentemente o passo 1, 2, 3, 4, 5 estavam funcionando. E você vai focado no problema, aí você consegue resolver. Você pode usar o Exchange Remote Connectivity ou o Test Connectivity.microsoft.com para validar o Autodiscover, eu já tinha falado disso, né? Esse URL de Exchange Web Services está correta no seu ambiente on-prem. Tem um troubleshooter do support.microsoft.com, se você der um Bing Hybrid Mailbox Move Troubleshooter, ele vai te dar algumas opções. Ele te ajuda a isolar o problema, ele não vai te dar a solução para tudo. Você tem que entender qual é o problema para tentar resolvê-lo, né? Aqui ele tem as opções, aqui o Non-Initiate, ele é inteligente para isolar os passos, né, do 1 ao 8. E aí a gente vai um pouquinho mais deep, que é o IIS Log, né, porque vai bater em conexão IIS, logicamente porque o Exchange Web Services usa o IIS, o Virtual Direct do próprio Exchange. Então a gente valida se no passo 1 a 4, né, 1 a 5 na verdade, se está falhando, ou seja, não está nem criando estrutura, não está fazendo nada disso, eu vou validar que o request está chegando no meu on-prem. Como? Validando a string de MRS Proxy no log de IIS. Então eu tenho aqui WAS, MRS Proxy, e consigo ver aqui porta 443, né, HTTPS, e o status de cada conexão, 401, 200. Se tiver um 503, alguma coisinha aqui, já pode ser um problema de como esse serviço está sendo publicado. Conexão com 2013, eu valido, tem até um método mais simples, você pode filtrar esse request com o Mailbox GUID, né, pegando o Get Mailbox, expandindo aquele GUID e batendo o GUID aqui nessa conexão, aqui Mailbox GUID especificamente, né, ele fala, ó, o call que está fazendo, AWS MRS Proxy, está sendo autenticado, false, true, então tem algumas informações aqui que auxiliam a entender o problema, tudo 200, ok. 503 ou algum outro código HTTP diferente, é bom dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Como que eu posso fazer um troubleshooting do ambiente on-prem, porque eu acho às vezes que tem algum problema de performance, XYZ? Uma maneira bem simples é mover meu box do ambiente on-prem para on-prem. Move MRS on-prem. E aí eu pego alguns diagnósticos desse componente no servidor on-prem. Onde é que eu vou ter problemas com isso? Performance, nenhuma mailbox é movida, mas eu acho que algum erro no MRS. Tem um comando bem simples, que ele é também bem genérico, que vai te mostrar só se o MRS está up and running. Test MRS Health. Ele vai falar aqui que o Mailbox Replication Service está sendo executado, está respondendo com RPC Ping, ele está
trabalhando nas queues de database, de job, né? Ele é bem genérico. Agora, se você quer alguma coisa mais deep para login de MRS, você pode expandir o event log level dele para 5 ou 7. Aqui na questão expandimos para expert. E aí no próprio event viewer do servidor vai ter. Isso aqui é mais deep. E é mais também se o mailbox move não rola internamente, né? Se ela rola internamente ou não, é só testar, mover na mailbox. Finalmente temos, acredito ser o último passo de troubleshooting até esse cenário, né? Filtrando MRS log pelo mailbox GUID. A gente pode dar um get remote mailbox, pegar a informação. E aí eu filtro aquele log lá no event viewer por cada mailbox GUID e tento pegar no dump da informação. Se eu acho o erro, eu acho que está criando a falha. Eu diria que é mais common sense do administrador entender se não funciona no ambiente on-prem, então não tem para que você fazer troubleshooting online, né? Primeiro você tem que resolver isso. Muito obrigado a todos.